Panorama CBN. Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que associações médicas fazem carta para criticar a atuação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E partido Rede pede ao Supremo Tribunal Federal o afastamento de secretário do ministério que defendeu o kit Covid. Banco Central lança a ferramenta que permite às pessoas checarem se tem dinheiro a receber de instituições financeiras. E surfista Gabriel Medina faz uma pausa nas competições para cuidar da saúde mental. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Panorama CBN. E aí, vamos para mais uma semana de notícias depois desse descanso merecido no final de semana? Então vamos nessa. Eu começo essa edição retomando um assunto que a Bianca Santos falou hoje na primeira edição do Panorama, que é sobre o orçamento de 2022 que foi sancionado com alguns vetos. Eu trago para você novamente essa notícia porque, como o orçamento é gigantesco, alguns pontos só foram vistos ao longo do dia. Então, recapitulando para você essa história, no final, o presidente Jair Bolsonaro vetou 3 bilhões de reais em despesas obrigatórias no orçamento de 2022. Mas ele manteve 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste de servidores e quase 5 bilhões para o fundo eleitoral. Então vai fazendo as contas por aí. Dos 3 bilhões de reais cortados que eu falei para você, 1 bilhão e 300 milhões de reais correspondem a emendas de comissão. E 1 bilhão e 800 milhões de reais são as despesas discricionárias que ficam sob o controle dos ministérios, ou seja, os ministérios que direcionam os recursos para onde realmente precisa. E esses cortes que eu contei para você atingem diferentes áreas importantes, como o INSS, pesquisa, educação e saneamento. A Fiocruz, por exemplo, perdeu 11 milhões de reais que iriam para pesquisas na área da saúde. Já o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, ficou com quase 500 milhões de reais a menos. Curioso que esses cortes na ciência acontecem quando a gente mais precisa dela, né? Já o INSS, que é ligado ao Ministério do Trabalho, foi um dos órgãos mais atingidos e perdeu quase 1 bilhão de reais que seriam usados na administração, na gestão e no processamento de dados. Sobre esse assunto, a diretora da Federação Nacional dos Trabalhadores em Previdência, Viviane Pereira, disse ao longo da programação da CBN que o corte vai prejudicar ainda mais uma área que já está sucateada. A gente tem, assim, agências, por exemplo, que tem telhado, né, tá caindo, tem quando chove, inunda. Então, assim, é extremamente precária, né, já a situação, né, da estrutura, né, das agências do INSS. E com esse corte, certamente o impacto será muito grande, né, no atendimento da população, que já se encontra muito restrito. O presidente Jair Bolsonaro negociou pessoalmente a reserva de quase 2 bilhões de reais para os policiais. Mas essa verba ela não está carimbada para nenhuma categoria específica. E a sanção do orçamento acontece em meio à pressão de outros servidores públicos federais, assunto que eu já tratei aqui com você no Panorama. E o diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, disse para a nossa reportagem que o risco é de que o espaço aberto com os cortes seja usado para os aumentos dos servidores. O que os vetos anunciados hoje, junto com a sanção presidencial do orçamento para 2022, evidenciam é que o governo abriu um espaço de 3,2 bilhões de reais, cortando emendas de comissão
e também despesas discricionárias. Esses 3,2 bilhões de espaço provavelmente serão utilizados por meio de suplementação ao orçamento para aumentar a despesa com pessoal, provavelmente na direção de reajustes salariais para outras categorias. A ver. Já o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ironizou o dinheiro reservado para os aumentos salariais. Tem esse espaço aí de 1,7, mas ele é pequeno, né? É um espaço pequeno, não dá para todo mundo, né? Vai dar o quê? 10 centavos para cada um de aumento? Então, fica difícil. O que chama a atenção nessa história é que algumas coisas foram vetadas e outras não. Até foi separado um dinheiro específico para isso. Como é o caso das emendas de relator que continuam abocanhando uma fatia enorme do orçamento, 16 bilhões e meio de reais. Exatamente o valor que foi aprovado pelo Congresso. E como a distribuição do dinheiro quase não tem transparência, as emendas elas foram batizadas de orçamento secreto e elas são usadas como moeda de troca nas negociações políticas. Mas o senador Isalci Lucas, do PSDB, que é vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento, falou que as emendas de comissão foram motivo de um amplo debate porque são definidas em comum acordo entre os congressistas. Ele disse que o Congresso deve reagir ao corte e afirma que os ministérios já estavam com dinheiro no limite. Para amenizar, inclusive, aquela questão de emenda de relator, nós aprovamos várias emendas de comissão, que normalmente são emendas estruturantes, projetos estruturantes. Vai ter muito problema, não vai ser assim tão fácil. Da mesma forma que ele veta, o Congresso tem o poder de derrubar o veto. E com relação aos cortes dos ministérios, ele faz agora sabendo que não podia fazer, porque a gente sabe que os recursos que foram aprovados no limite, o que ele vai fazer é cortar. E daqui a pouco tem o PLN para, com excesso de arrecadação, aumento de arrecadação, alguma coisa assim, para poder operar. Esse orçamento também prevê um espaço de 89 bilhões de reais para o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. Já a estimativa de rombo, que é a diferença entre as despesas e as receitas, caiu de 170 bilhões de reais para 79 bilhões, porque, segundo o governo, há expectativa de aumento das receitas. Na saúde, a Associação Médica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e também a Associação de Medicina Intensiva Brasileira enviaram hoje uma carta de desagravo ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A comunidade médica acusa o ministro de agir à margem das mais simples normas de conduta e preceitos médicos que são esperados para a função que ele desempenha. Esse grupo cita 9 fatos que foram praticados por Queiroga entre 2021 e 2022, que, de acordo com os especialistas, são preocupantes. Entre eles está a defesa do kit Covid que foi feita pelo ministro, e esse documento cita ainda que a nota técnica que foi emitida pelo Ministério indicando que a hidroxicloroquina é eficaz e segura contra a Covid mais que a vacina é de gravidade extrema. Sobre esse assunto, a gente ouviu durante a programação Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Para ele, Queiroga é tão responsável pela nota técnica quanto a secretaria que a emitiu. Lamentável que nós tenhamos, depois de 2 anos de pandemia, ainda ter que discutir assuntos mundialmente já pacificados. Nenhum lugar sério do mundo usa hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxamida, azitromicina, corticoide em pacientes com quadros leves. Esse documento foi assinado pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto. Eu e a Bianca estamos falando bastante sobre esse assunto aqui no Panorama. E hoje também o Partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal o afastamento de Angotti Neto. O líder do partido no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o objetivo é fazer com que a saúde de qualquer brasileiro não seja prejudicada.
A este momento, o que nos cabe vigiar é que estes absurdos contra a saúde da população não prosperem, não triunfem. Esse senhor Hélio Angotti é um criminoso em cargo público. É uma ameaça à vida dos cidadãos brasileiros. Por isso, é necessário o afastamento dele, urgente e liminarmente, do cargo que ocupa no Ministério da Saúde. Eu lembro você que nesse documento que foi emitido pelo próprio Ministério, indicando que a hidroxicloroquina é mais eficaz e segura contra a Covid, mas a vacina não é, foi feita por Angotti Neto. E ele rejeitou a decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, justamente de contraindicar a hidroxicloroquina ou qualquer tratamento precoce do chamado kit Covid. Sobre esse tema, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje desconhecer qualquer recurso contra essa decisão, mas que, se houver, ela vai ser analisada. A elaboração de uma diretriz terapêutica, ela passa pela recomendação da CONITEC, que não é taxativa, é uma recomendação, e quem decide é o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Ele fez a decisão. E da decisão dele cabe recurso, e o recurso vem ao ministro. Uma coisa é uma diretriz de uma sociedade científica, que tem seu valor, mas essa diretriz da sociedade científica, ela não é balizada dentro da lei. Já a diretriz terapêutica do Ministério, ela é balizada dentro da legislação. Essa ação da Rede Sustentabilidade que eu te contei, ela foi encaminhada para o ministro Luiz Roberto Barroso do STF, para ele fazer uma análise. No Judiciário, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta segunda-feira parte do decreto do presidente Jair Bolsonaro que permitia a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública em áreas de cavernas. Lewandowski disse que a norma imprimiu um verdadeiro retrocesso na legislação ambiental. O ministro analisou uma ação do partido Rede Sustentabilidade que questionou justamente as mudanças nas regras que foram feitas pelo governo e apontou a violação do direito ao meio ambiente ecologicamente. Esse decreto foi assinado no dia 12 e revogou, ou seja, ignorou a regra de que cavernas classificadas com grau de relevância máximo não podem sofrer impactos irreversíveis. Hoje são mais de 21 mil cavernas conhecidas no Brasil e o maior número delas fica em Minas Gerais. E na decisão de hoje, Lewandowski derrubou 2 trechos desse decreto, o que permitiu a construção de empreendimentos e atividades nas cavernas e também o que permitiu a destruição mesmo daquelas que os órgãos ambientais classificam como de relevância máxima. Segundo o ministro, o decreto impugnado promoveu inovações normativas que autorizam a exploração econômica dessas áreas, reduzindo, em consequência, a proteção desse importante patrimônio ambiental. Essa medida ameaça áreas naturais ainda intocadas. Lewandowski ressaltou que a exploração de cavernas também pode provocar a destruição da fauna e da flora e, consequentemente, ameaçar espécies em extinção e aumentar o risco à saúde humana, com o potencial surgimento de novas epidemias e até pandemias. Falando nisso, agora eu vou falar sobre o andamento da pandemia aqui no nosso país. A cidade do Rio começou essa semana com 911 pessoas internadas para tratamento de Covid-19 em hospitais da rede pública municipal. Para você ter uma ideia da disparada dos casos da doença, que foi impulsionada pela variante Ômicron, há um mês esse número era de apenas 18 pessoas. Outras 82 pessoas aguardam uma vaga em enfermaria ou UTI para tratar a doença. A média móvel de casos na capital está em 3.095, ou seja, bastante alto. Segundo a pesquisadora em gestão de saúde da UFRJ, Cristina Barros,
O que vem pesando na disparada das internações é o grande aumento de pessoas que não tomaram vacina, além do fato dessa variante do vírus ser muito mais contagiosa. E ela aproveitou para fazer um alerta durante a nossa programação sobre a necessidade de rever as medidas de restrição. E na medida em que contamina muito mais gente, maior o número absoluto de gente que precisa de internação. Muito provavelmente vai se tornar uma doença assim como a gripe, para a qual existe vacina e cada ano a gente tem um reforço para atualizar, sempre em função de mutações que acontecem com o vírus da gripe. E na Covid essas mutações aparecem com muito menos tempo, exatamente por se multiplicar tanto, de uma hora para outra, uma outra variante pode surgir, e isso requer que mais do que simplesmente suspender o carnaval, aglomerações, capacidade instalada e obrigação de máscaras sejam revistas e implementadas. Em São Paulo, a situação é bem parecida, viu? A média móvel diária de mortes por Covid no estado de São Paulo aumentou 4 vezes em 2 semanas e voltou a ultrapassar a casa dos 100. No domingo, a média registrada foi de 109 mortes por dia. E no dia 9 de janeiro, para você ter uma dimensão, esse índice estava em 22 mortes por dia. E essas internações seguem em ritmo de crescimento na curva e a média diária de hospitalizados teve um aumento de 83% em 2 semanas. Apenas na capital paulista, o número de internações em leitos de UTI por Covid aumentou 8 vezes em um intervalo de 2 semanas. No dia 9 de janeiro, eram 45 pessoas internadas em leitos de terapia intensiva e no dia 23, ontem, esse número saltou para 365. Bom, aproveitando que eu tô falando de pandemia, hoje teve uma coletiva da Organização Mundial da Saúde e o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que é possível acabar com a fase aguda da pandemia do coronavírus este ano, mas ele alertou que atualmente a Covid provoca uma morte a cada 12 segundos no planeta. E ele também fez outro alerta, ele disse que é perigoso supor que a Ômicron vai ser a última variante, porque as condições são ideais para que outras variantes surjam, inclusive outras mais transmissíveis e virulentas. Segundo o diretor da OMS, para acabar com a fase aguda da pandemia, os países não devem ficar de braços cruzados e precisam lutar contra a desigualdade na vacinação, além de vigiar o vírus e as suas variantes e também aplicar restrições adaptadas. Vale lembrar aqui para você que Tedros Adhanom ele pede há semanas insistentemente aos Estados-membros que acelerem a distribuição de vacinas aos países pobres com o objetivo de conseguir vacinar 70% da população mundial em meados de 2022. Porque, segundo a OMS, metade dos 194 Estados-membros da organização não alcançaram o objetivo de chegar a 40% da população vacinada no final de 2021. Enquanto isso, a Covid ela continua fazendo vítimas. Na última semana, uma pessoa morreu a cada 12 segundos no mundo devido à doença e a cada 3 segundos foram registrados 100 novos casos. O surgimento dessa variante Ômicron em novembro acabou disparando o número de casos. Desde então, foram contabilizados 80 milhões de novas infecções. E Tedros Adhanom disse também que é verdade que viveremos com a Covid, mas aprender a viver com ela não significa que temos que deixar o caminho livre. Não deve significar que temos que aceitar que 50 mil pessoas morram toda semana devido a uma doença que podemos prevenir. Na economia, uma notícia que eu tenho certeza que você vai se interessar. O Banco Central lançou um serviço hoje que permite às pessoas checarem se tem dinheiro a receber de instituições financeiras. É como se a gente encontrasse dinheiro dentro do bolso, sabe?
Então, o Sistema de Informações de Valores a Receber, SVR, permite a consulta de recursos remanescentes nas contas para pessoas físicas e empresas e também facilita o processo de devolução. Esse sistema entrou em operação no fim do ano passado, mas começou a valer mesmo, a funcionar 100% hoje, e oferece informações sobre o saldo credor de contas encerradas, parcelas de empréstimo e tarifas cobradas indevidamente, além de recursos que não foram procurados após o encerramento de grupos de consórcio e cotas de capital a devolver em cooperativas de crédito, além de outros tópicos também. Segundo o Banco Central, um levantamento que foi feito em junho de 2021 mostrou que os clientes tinham cerca de 8 bilhões de reais a receber dos bancos e que boa parte das pessoas desconhece ou não se lembra que tem esse direito. Eu espero que você não seja essa pessoa, hein? Mas se você realmente é um esquecido ou esquecida, não tem problema. Eu perdoo porque eu sou esse tipo de pessoa. Se você quiser saber se tem algum valor a receber, você deve acessar a página Minha Vida Financeira no site do Banco Central. E lá você digita o CPF ou o CNPJ da sua empresa ou da empresa que você representa. E se você tiver valores a serem devolvidos, você deve acessar uma outra página, o Registrato. E aí você vai verificar o total de dinheiro que você vai receber, o banco que deve devolver esse dinheiro e a origem desse recurso. E para acessar o Registrato, você deve ter o login Registrato ou o login gov.br, que é usado para outros serviços, como o Conect SUS, por exemplo. Então, eu tenho certeza que você já deve ter esse cadastro. Agora, vamos para a parte boa. Para você receber esses valores de volta, há duas opções que vão estar disponíveis na área da consulta. Se o cliente, por exemplo, encontrar um aviso "solicite aqui", significa que o banco aderiu ao termo do Banco Central que prevê a devolução do valor via Pix na sua conta em até 12 dias úteis. E, excepcionalmente, o banco também pode pagar via TED ou DOC, mas desde que no prazo de 12 dias úteis e desde que na conta onde você registrou a chave Pix, que foi indicada no sistema Registrato. Já se tiver um símbolo de telefone com a indicação "solicitar via instituição", significa que o consumidor tem valores a receber, mas o banco não aderiu àquele termo do Banco Central. E por isso, ele deve entrar em contato com o banco por meio desse símbolo para combinar a devolução dos valores. Já os valores de contas anteriores a 2001 não aparecem nesse sistema. E caso o cliente queira consultar essas contas, tendo o nome da instituição financeira e o número da conta de depósito, é possível realizar essa pesquisa dentro do próprio site do Banco Central. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,93% aos 107.925 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,87%, cotado a R$ 5,501. Já o euro terminou negociado a R$ 6,235, com uma valorização de 0,81%. No cenário internacional, eu tenho algumas notícias para você, começando pelas ilhas de Tonga, que fica no Oceano Pacífico. A força da erupção vulcânica que aconteceu no arquipélago de Tonga no último dia 15 superou a potência da bomba atômica que foi lançada sobre Hiroshima, no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Pois é, essa informação ela é da NASA e, segundo a Agência Espacial Americana, esse fenômeno foi ouvido até no Alasca, que fica a mais de 9.000 quilômetros de distância. Depois dessa erupção, houve um tsunami. Agora, falando sobre as relações diplomáticas, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, anunciou hoje que alguns de seus países membros estão colocando as suas forças de prontidão e reforçando as nações aliadas do leste europeu
próximo às fronteiras russas, com o envio de mais navios e caças-bombardeios. O Kremlin reagiu afirmando que essas ações militares intensificam as tensões em relação à Ucrânia e classificou o comportamento das potências ocidentais como uma histeria repleta de mentiras. Esse anúncio da OTAN é visto como uma tentativa de demonstrar união entre os seus países membros e retomar a iniciativa e impedir que Moscou continue a ditar o ritmo dos acontecimentos na região. Esses deslocamentos de forças da OTAN vêm quando os países da aliança expressam temores crescentes de uma potencial intervenção militar russa na Ucrânia, depois que Moscou concentrou cerca de 100 mil soldados perto da fronteira com a ex-República Soviética no final de 2021. E para fechar aqui o nosso giro, um atirador abriu fogo e feriu 4 pessoas na Universidade de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha. A polícia disse que alguns dos feridos estão em estado grave, mas atualmente sem perigo. E diz também que o atirador agiu sozinho e está morto. A rede de TV alemã Deutsche Welle disse que o atirador era um estudante e abriu fogo em uma sala de aula da Faculdade de Medicina. Essa cidade, Heidelberg, fica ao sul de Frankfurt e tem cerca de 160 mil habitantes. E essa universidade foi fundada em 1386 e é a mais antiga da Alemanha. No esporte, o surfista Gabriel Medina disse que está fora das primeiras etapas do Mundial do Surf para cuidar da saúde mental. O atual campeão mundial não viajou para a abertura da temporada no Havaí, justamente para cuidar da saúde mental. Então ele não vai competir no evento de Pipeline, que abre o tour da World Surf League. Em uma rede social ele disse: "Cheguei no meu limite, tenho questões emocionais que estou precisando lidar." Ele disse que está passando por uma montanha-russa de emoções e que vai priorizar a saúde mental. Panorama CBN. E hoje eu vou embora sem música, mas eu prometo que amanhã eu vou arranjar alguma, viu? Hoje a criatividade não estava lá, essas coisas. Mas eu agradeço você pela companhia. Pelo menos informação eu forneci aqui para você, né? O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino, o Dri. Quero agradecer muito a sua companhia de hoje. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E quem me escreveu foi o ouvinte Leopoldo Germano, que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele disse que é ouvinte assíduo do Panorama CBN e mandou um e-mail para reclamar que o atual responsável pela sonorização deste podcast não tem nenhum apelido fofo. Ele lembrou que a gente já teve aqui no Panorama o Tico, que é o Anderson Wendel, que está de férias, mas volta mês que vem. O Dom, que é o Daniel Mesquita, que está durante a programação da CBN. E agora a gente tem o Adriano Bernardino, que não aparece com nenhuma alcunha especial. E ele sugeriu, o Leopoldo, que eu chame ele de Dino. Leopoldo, eu conversei aqui com o Adriano e entramos em um consenso de que o apelido dele, fofo, vai ser Dri, tá bom? Porque é assim que todo mundo chama ele aqui na rádio e também é fofo, vai. Leopoldo, muito obrigada por essa observação pertinente e também pela sua companhia aqui todos os dias no Panorama CBN. Um grande abraço para você, viu, Leopoldo? E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos para você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.